Olá, seja muito bem-vindo. Chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos encerrar o ciclo da Copa do Mundo com essa parceria que foi de sucesso ao longo dessa Copa do Catar. Eu aqui com Marcos Marinho e Igor Ciconello comentando, trazendo todos os detalhes do Mundial do Catar, que foi sensacional. Claro, muito jogo ruim ali no meio, vários 0-0, mas tivemos uma final histórica. E para a gente poder realmente comentar sobre esses detalhes, falando sobre decepções, sobre surpresas, sobre as revelações da Copa e as lições que ficam para o Brasil nesse Mundial do Catar, lá no Oriente Médio, tenho aqui meus colegas novamente, Marcos Marinho e Igor Ciconello. Sejam bem-vindos aqui ao Boletim do Esporte. Obrigado, Léo, pelo convite, público, Igão. Vamos falar muito sobre Copa do Mundo, viu? Fala, Léo, agradecer o convite mais uma vez, fechar esse ciclo, cumprimentar você, o Marcos, quem nos acompanha de casa. Vamos que vamos. É isso aí, e sem enrolar muito, a gente vai partir para a análise da campeã Argentina. Quais foram os principais méritos da Argentina para sair da fila depois de 36 anos? Marcos, fala pra gente um pouquinho sobre essa Argentina dramática como o tango, aí, como a gente falou em programas anteriores, mas campeã, tricampeã mundial, liderada por Lionel Messi. Olha, Léo, a Argentina ela soube entender a Copa do Mundo, né? Ela viveu nuances incríveis de começar o torneio perdendo para a Arábia Saudita e se modelando e mudando e se adaptando cada jogo, jogo a jogo, minuto a minuto, em cada momento. O Messi teve seus momentos, né, assim pode dizer, ideais de entender as posições dentro do jogo que ele tinha que ter. Então, eu acho que a Argentina, o ponto ápice dela, assim se pode dizer, é que ela soube entender que aquela Copa do Mundo era muito importante, não só para a história da Argentina, quanto para a história do Lionel Messi, né? Então, ela entendeu, jogou, foi para cima e pegou cada detalhe, cada defasagem dentro da sua competição e foi se adaptando. O Scaloni, meu Deus, jogou muito, ou jogou não, né? Treinou muito, jogou de fora, né? Praticamente, jogou de fora, né? Porque muito se fala, né, Marcos, o treinador ajuda o time a perder e não a ganhar, mas nesse caso eu acho que o Scaloni foi decisivo, sim. Ele implementou mudanças em todos os jogos, isso realmente foi muito impressionante. E eu falo sobre jogar, porque você vê ele na beira do campo batendo palma e incentivando os jogadores a marcar, a correr atrás da bola. Parecia que ele estava ali de um volante praticamente, vibrando né? junto, vibrando né? junto. Exatamente. Agora, Igão, o que faltou para a França ser campeã? Foi por um triz, na verdade. Afinal de contas, depois de tantas reviravoltas naquela grande final, a Argentina fazendo 2-0, a França empatando, a Argentina indo à frente novamente, a França empatando mais uma vez, mas com todo o fator psicológico favorável aos franceses, e ficou por um triz. O que faltou para a França se sagrar bicampeã seguida e tricampeã mundial? Olha, Léo, pra ser bem sincero, eu acho que o que faltou pra França foi o primeiro tempo de qualidade, um primeiro tempo bom. No segundo tempo, na volta do intervalo, vários vídeos do Mbappé falando com os jogadores, o Deschamps falando com os jogadores, motivando, né? Fazendo aquela palestra motivacional mesmo nos vestiários. A gente tem capacidade de reverter, tem capacidade de virar. Mas eu acho que o que ficou evidente ali foi que o primeiro tempo francês não foi bom. Se eles tivessem feito um primeiro tempo um pouco mais equilibrado com a seleção da Argentina, na vontade dos argentinos mesmo, porque os argentinos estavam com uma gana, né, de vencer, de levantar essa taça que era nítida em cada dividida. Então, na França a gente não via esse brilho nos olhos. Então eu creio que o que faltou para a França foi o primeiro tempo regular, que eles jogaram muito abaixo do que sabem jogar, fizeram uma partida totalmente inesperada. Eu não acreditei quando eu vi os 2-0 no primeiro tempo, foi uma coisa de surpresa, mas eles conseguiram equilibrar no segundo tempo. O Mbappé é fenômeno, daqui uns anos a gente vai ter a dimensão do que o Mbappé fez nessa Copa, o que ele vai se tornar ainda. Então eu acho que o que realmente ficou devendo foi só o primeiro tempo. Depois, quando foi para as penalidades, quem vencesse, né, Léo, tava de bom tamanho. Ali a gente viu um dos maiores jogos da história das Copas do Mundo. Eu vou botar uma pitada de polêmica aí. Será que não teve um salto alto da França? Essas declarações do Mbappé que o futebol sul-americano está bem abaixo do europeu, etc. Será que isso interferiu um pouquinho até na postura e na questão psicológica e emocional dos franceses? Léo, com certeza. Eu acho que deve ter mudado mais pro lado da Argentina.
Eu acho que os argentinos, o Scaloni deve ter falado, ó, essa entrevista do Mbappé preparado, eles mesmos devem ter colocado na cabeça, a gente pode, a gente é capaz, e mostraram realmente para a França que o futebol sul-americano é sim um futebol forte, é sim um futebol competente, e mais uma vez mostraram a força do futebol sul-americano. E com certeza isso aí teve naquela resenha dos jogadores, né? É verdade. Agora, Marcos, eu quero que você fale pra gente o que você destaca dessa Copa do Mundo. Qual foi o grande destaque realmente do Mundial lá no Catar? Seja um jogador, seja uma seleção ou alguma inovação, algo realmente de diferencial nesse torneio? Olha, Léo, eu queria pontuar primeiramente que essa Copa do Mundo nos trouxe uma lógica, finalmente, de que o futebol está se equiparando. Porque era muito fácil a gente falar, esse jogo aqui vai ser uma zebra, esse também é zebra. Quantas zebras não tiveram nessa Copa do Mundo? Seja jogos difíceis, empates, derrotas das seleções principais, europeias, sul-americanas também. Então, eu acho que o principal destaque que eu trago para a Copa do Mundo do Catar 2022 é que foi uma das Copas mais equilibradas que já existiram, né? Porque todas as seleções que tiveram em campo, tiveram oportunidade de ganhar, fizeram partidas muito boas. Um ponto que eu destaco foi aquela goleada da Espanha sobre a Costa Rica, mas também é totalmente diferente, assim, não tem como comparar isso, mas é única. É uma coisa que foi ponto fora da curva. Mas os outros jogos, você pega, por exemplo, o que Marrocos fez, a Copa que o Japão fez. Então, são seleções que antes eram dadas como fracas, que hoje já demonstram para o futebol mundial que sim, elas podem chegar, elas podem para umas oitavas de final, umas quartas de final, uma semifinal de Copa do Mundo. E a gente já caminhando para o final, Igor, queria que você também falasse sobre as decepções da Copa. Quem você indica aí como realmente tendo feito um Mundial abaixo do que estava sendo esperado para essa seleção, para esse jogador, enfim, quem flopou lá no Catar? Olha, Léo, é muito simples, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando sobre decepções na minha concepção. Para mim, a Alemanha, sem sombra de dúvidas, foi a grande decepção. Não consegui passar da fase de grupos, um grupo que tinha Japão, Costa Rica e Espanha. Para mim, a Alemanha é a grande decepção dessa Copa do Mundo. E eu acho que a Espanha também, por tudo que a gente esperava, pelo salto alto até do Luiz Henrique, a gente esperava que ia um pouco mais a fundo. E eu também, agora com dor no coração, queria falar que para mim o Cristiano Ronaldo foi uma grande decepção nessa Copa do Mundo. Porque não fez partidas boas, não vive um bom momento e, pra mim, ele não fez uma boa Copa do Mundo e também foi uma decepção, meu modo de vista. Eu não sei se chega a ser uma decepção a campanha da seleção brasileira lá no Catar, mas a gente tem que falar sobre as lições bem rapidinho que a gente está terminando aqui, acabando o nosso tempo. Marcos, quais são as lições que ficam lá do Mundial do Catar para a seleção brasileira e para a sequência agora já com um novo treinador que não foi definido ainda pela CBF? Bom, Léo, acho que o principal ponto que a seleção tem que pegar, acho que pega um DVD dos jogos da Argentina, vai no YouTube, pega lá, DVD, jogo da Argentina e entende o que eles fizeram. Mas não para copiar, mas para entender o padrão de que jogos ruins acontecem e que mudanças são sempre bem-vindas. Mudanças num torneio curto, como é a Copa do Mundo, de 7 jogos, são muito bem-vindas. Então essa é a decepção que eu tive com o Brasil, que eles tiveram a oportunidade de mudar, não mudaram, ficaram batendo na mesma tecla e aconteceu o que aconteceu, né? Igor, o que você acha aí que fica de lição para o Brasil? Bom, Léo, bem rapidinho para finalizar, eu acho que fica de lição para o Brasil é o seguinte: capitão, melhor jogador, tem que bater a primeira penalidade, independentemente de se errar. E uma última frase que eu acho que resume esse Mundial é: menos carne de ouro e mais taça de ouro. Pra gente fechar com chave de ouro esse ciclo de Copa do Mundo que veio desde do Esquenta Catar 2022 aqui ao longo da programação. Agradecer a todos os envolvidos nessa cobertura, toda a equipe técnica, colegas do jornalismo, enfim, meu muito obrigado e aproveitar para desejar um feliz Natal a todas as famílias, a todos que nos assistem aqui na nossa tela. Então, um grande abraço a todos. Voltamos na próxima semana, aí rumando para o fim de 2023, com um programa super especial para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.